é o filme Um Cara Viciado Sexual. Ele, acho que desse assunto é o cara que melhor fez o filme. E eu fui ver o filme, na verdade eu tinha visto o filme fora, né, naquela preparação para o Oscar, e o filme não foi indicado para o Oscar. Então, eu normalmente vejo, depois quando eu volto para cá eu revejo com mais cuidado, né? Porque a primeira impressão de um filme importante é pouco. Às vezes você tem que ver uma segunda vez. Resultado, eu fiz uma crítica meio brincalhona. Então eu levei tudo na brincadeira, e naquela época tinha o site, e no site uma moça me escreveu dizendo: "Oh, Rubens, eu gosto muito de você, mas você errou. O filme é isso, isso, isso." E eu ouvi ela, e fui ver o filme de novo. Ao sair do filme, liguei: "Apague essa crítica imediatamente", e fiz outra, que virou a verdadeira, assumindo. Eu errei por causa disso, não quero me desculpar, mas quero assumir o erro. Você não imagina a reação que foi, como foi boa. Quantas pessoas escreveram isso, assim que se faz. E eu acho que é mesmo. Eu não sou Deus, eu não sou... É uma coisa normal, você é... É normal, mas para mim é uma coisa que me faz sofrer, sabia? Não saber tudo é uma coisa que me deixa muito irritado. Errar me deixa muito irritado, sabia? É verdade. Porque raramente eu erro. Mas erro, às vezes eu erro. Esse último do desenho da Disney, por exemplo, eu não consigo... Aquele que tenha sentimentos, não sei o que lá. Divertidamente. Isso. Eu estranhei tanto o filme, você não tem ideia. É um filme que eu rejeitei ele vendo. Eu achei que era... Não tem importância. Dá um tchauzinho? É uma vizinha querida que mora aí. Essa é super querida de anos. E, enfim, aquela mensagem, eu falei: gente, isso alguém controlando a vida da gente? Que isso? Que coisa esquisita. Criança não vai entender isso. Então, os críticos põem no céu, acabei de ser o melhor filme do ano na Itália. Aí fui ver de novo. Melhorou. Eu achei que foi um probleminha meu, mas esse eu não corrigi a crítica. Porque a verdade é que filme de animação não é todo mundo que vê, né? Mas com você acontece sempre isso, de você rever o filme, daí a sua crítica você... Se eu acho que eu errei, com certeza. Eu acho que eu sou humano, né? Eu tenho que ser igual às pessoas. Mas o parâmetro disso que você fala é o que? A minoria que acontece quando você revê, ou é a... É a minoria. Minoria. Não erro sempre, né? Por favor, não erro. Mas às vezes eu dou certo. Mas é que o que eu estou querendo só dizer para você é que existem influências externas. Uma delas, no caso dessa do Shame, foi basicamente a falta de tempo. Eu não tinha tempo para rever o filme, sabe? E aí você escreveu uma crítica superficial, engraçadinha de ler, mas injusta. E é uma merda ser injusto. Não é legal. Você está trabalhando... Você pode destruir a vida de uma pessoa sem querer. Né? Então teve um momento onde eu era muito cruel, e engraçado que com o passar do tempo, todas as pessoas que eu tinha pichado, tinham brigado comigo, voltaram atrás. Sabiam aí viram que eu era sério, que não era vigarista, e todos hoje são meus amigos. É muito mais difícil. Como é que eu vou me dar agora? Eles continuam péssimos cineastas, mas eu não posso. Por falar nisso que você está falando, eu queria que você contasse a história sua com o Rogério Sganzella. O Rogério Sganzella, você sabe, ele foi crítico, né? Ele foi crítico do Jornal da Tarde, onde eu logo depois fui trabalhar. Ele era um cara bem inteligente, bem esperto, muito talentoso, e ele fez O Bandido da Luz Vermelha, que eu ainda acho um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Acho está entre os 10 melhores. E adorei o filme na época, mas aí ele pegou e fez um segundo filme chamado A Mulher de Todos, que me decepcionou muito. Ele é uma brincadeira, uma bobagem.
na verdade. Quando no outro ele questionava tudo, revolucionava tudo. Ele fez uma bobagemzinha na praia com Helena Inês. Eu odiei o filme e estava no festival, quando estava numa piscina assim conversando, quando vem alguém e me dá um tapa, mas não acaba nem pegando direito, fica uma coisa assim. Mas aí juntou todo mundo, tal. Bom, eu relatei para o Jornal da Tarde o que tinha acontecido, e eu estava com a Joana Fon, e aí ele começou a falar: Festival de Celulite. E aí eu relatei tudo isso para São Paulo, e São Paulo publicou, a editora acabou publicando a notícia. E aí a coisa se complicou mais, porque volto para São Paulo, estou num restaurante com o Chico Santa Rita, e eu estou de costas para a porta, e o Chico diz assim: você não sabe quem entrou agora. Quando eu vejo, tem alguém pegando meu cabelo. Ele era cabeludo também. E aí nós dois viramos e caímos em cima das mesas. E o Chico já pegou o outro, já foi batendo, sabe? Eu só peguei e joguei o outro em cima, porque era grandão, né? Mas o Rogério também era grandão. Bom, aí o Jornal da Tarde, em vingança, republicou a crítica no dia que ela estreou em São Paulo também. Bom, só sei que isso tudo acabou provocando eu ficar famoso. Porque nada como um escândalo para você ficar famoso. Então era um críticozinho que de repente virou uma celebridade. Aí o Rogério, então tem um inimigo, essa história. Eventualmente, eu estava na Globo, o Rogério veio pedir para mim pôr notícia do filme, e eu falei: claro, Rogério, vamos pôr, e pus mesmo. Não tem nada a ver, né? Depois vocês ficaram amigos normalmente. Mais ou menos. Mais ou menos. Aí há um lado triste da história, que eu não tenho nada a ver, né? Aí, no sentido de não provoquei isso. O Rogério era um talento, como no Brasil acontece isso, né? Uma pessoa de grande talento que foi entrando em droga, sabe? E o talento foi sendo esgotado, sabe? Coisa mais ou menos que aconteceu com o Glauber Rocha também, né? O Glauber Rocha é até pior porque é doença mesmo. É droga, mas também tem doença, sabe? Ele pira. O Glauber pira. Mas eu nunca encontrei o Glauber. Nunca vi. Nunca falei com ele. Aí você sabe que a gente mora em 2 países, né? Tem o país São Paulo e o país do Rio. São bem diferentes e não se misturam. O paulista gosta do carioca, mas o carioca não ama o paulista, não. E isso já existia. O cinema carioca sempre foi o que mandou, sabe? Então, de uma certa maneira, eu sou um outsider, né? E não... Enfim, tanto que aqui eu fiquei amigo do Cinema da Boca, acompanhei tudo. Essa minissérie que foi feita tem nada a ver com a verdadeira Boca, era outra coisa. Mas ele foi destruído pela droga. Como o Glauber, você tem razão. E ninguém assume isso, né? Hoje eu sou amigo da Helena Inês, da viúva dele, da filha dele também. Também namorou com o Glauber Rocha, né? Não, foi casado. Foi casado com o Glauber Rocha. Foi o primeiro casamento do Glauber. Então, a Helena hoje até dirige cinema. Enfim, ela passou a ser um monumento da história do cinema, né? Você viu quem morreu hoje, né? Quem? Ioná Magalhães. Morreu? 80 anos. Nossa, não parecia, né? Não, super conservado. Posso contar uma história? Pode, à vontade. Você vai pôr no ar. Claro. Eu só conto se eu puder. Não, claro. Naquela época que eu estava na Globo, eu frequentava a diretora de elenco. E ela recebia aos domingos para comer na casa dela. Então eu ia nos elencos amigos dela e eu, como amigo, também ia. E numa dessas vezes estava Ioná. Ioná era muito amiga dela, tal. E nós fomos todos ver aquele show do Sargentelli, Alô, Alô, aquela Sargentelli, né? Tinha as mulatas. Você não sabe isso, as mulatas. Não começa a ficar novinho, não saber de nada, não. Começa a te xingar. Aí, no final do show, nós descemos todos para dançar lá com as mulatas, assim, e ela do meu lado, se exibindo, tá, era muito bonita ela, né? E
E ela dizia, quer ver como eu estou bem? Pegava e levantava para mim os seios, mostrando o seio para mim. Eu, tá bem mesmo. Estava muito bem. Então a memória que eu tenho dela, querida Ioana Magalhães, né? E também participou dos filmes dos anos 60, filmes do Glauber, eu acho, né? Quem ela? Ela fez o Deus e Diabo na Terra do Sol, né? Que é o grande momento dela. Eu fiquei espantado com os 80 anos. 80 anos, ela não aparenta. Ela acabou uns 2, 3 anos atrás, ainda fez novela, né? E não parecia, não parecia de jeito nenhum, né? E agora, mudando um pouquinho, voltando para suas influências, eu queria que você falasse de 2 nomes. Um na parte que eu acho que foi importante para você na parte profissional, que foi o Juarez Bahia, e o outro na parte ainda de formação, que foi o Moniz Viana. Você pode, Moniz Viana. Moniz Viana, do Correio da Manhã, né? Juarez Bahia, aquelas coisas de Santos, cidade pequena também. Meu pai nunca quis se envolver em política, mas ele era muito amigo de um prefeito chamado José Gomes, que era radialista, era do mesmo clube, tal. E tentou pôr meu pai com cargo, meu pai sempre odiou política, nunca deixou, até que ele era sábio também. Mas o Juarez Bahia trabalhava com o Zé Gomes também, tá? Então o Bahia me conhecia por isso, assim. E eu, na verdade, tinha fama de intelectual. Não sei nem se eu era, mas eu tinha fama. Porque eu fazia direito de manhã. Eu fazia história e geografia à tarde e fazia jornalismo à noite. Então eu fiz 4 faculdades ao mesmo tempo. E jornalismo era mais curto, eram 3 anos na época só. E nessa época de jornalismo eu ainda dava curso de cinema, que eu era autodidata, tinha estudado tudo sozinho, não tinha escola de cinema. E depois, eventualmente, eu ainda fui fazer a USP. Ainda fiz 1 ano de USP, aí não aguentei, já estava em plena atividade, já fui dar aula na outra escola de cinema São Luís. Quer dizer, não é que eu não tenha trabalhado, mas... Não, eu fico pensando como é que você dormia, né? Santos dá perfeitamente para dormir. Porque a história de direito era 2h30 de aula só. Você chegava lá às 8 e tal, via 2, 3 aulas, voltava a pé para casa ainda. Tem essas coisas que... É Santos, é cidade pequena. Mas é uma coisa que a gente gosta, né? E o Juarez Bahia virou meu professor na faculdade de jornalismo. E, bom, e aí eu fui também, diretor da formatura, organizei a formatura. Tá? E o meu raciocínio era o seguinte: eu vou fazer o máximo de coisa que eu posso fazer para aproveitar enquanto estou em Santos, porque depois eu iria sair, a vida ia mudar, né? Por enquanto a família ainda sustentava, ainda tinha dinheiro suficiente para sustentar, não era grande despesa, eu não me drogava, então não era difícil de pagar, nem cerveja eu tomava, mas não era careta, tá? Não era um pentelho, não era bem assim, e ainda fazia teatro, com um grupo de teatro. Quer dizer, 5 coisas ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo. Ainda dava aula, porque na escola de História e Geografia você tinha que dar aula, tá? Então eu dava no ginásio aula. Sei lá como dava até, mas dava. A única coisa que eu tinha um carro que era da minha mãe que eu usava para essas coisas, né? Bom, e no teatro era um grupo muito bom, porque é o grupo que o Neila Torraca depois sai de lá, Neide Veneziano, que é professora catedrática, Jandira Martini, que é da televisão, Carlos Alberto Sofredini, que foi um dramaturgo e diretor muito importante também, Beth Mendes, não era do meu grupo, mas também era contemporânea, e Nuno Leal Maia era meu amigo também, de praia, tudo nesse momento. Então, era um momento onde tinha uma efervescência muito grande. Foi uma geração bem talentosa. Pois é, você vê, e bastante unidos nós todos também. Até a Beth, que eu não era tão próxima, eu fiquei agora na ponta, que é uma graça de pessoa. E o teatro, na verdade, como eu era muito tímido, eu não conseguia ser um bom ator também, sabe? Foi a vida que foi me ensinando. Bom, o Bahia, o Juarez Bahia, como ele foi paraninfo da turma, então eu tive um contato também mais próximo com ele.
E uma vez ele dei uma carona, ele pediu uma carona para mim, eu deixei com ele e ele disse, olha, vou assumir a tribuna e que você seria a primeira pessoa que eu gostaria de convidar. Você faria o departamento de pesquisas e você faria também crítica de cinema, que ele sabia que eu já dava nas escolas. E eu me lembro que eu estava no carro, eu abri a porta assim, dá um pouco, deixa eu respirar. E é meio de palhaçada, né? Claro. Humor é essencial. E o que eu tinha que eu ia contar para você? E por que eu fui trabalhar na tribuna? A tribuna, ainda estou até hoje, né? Sabe? Vou fazer 50 anos de jornal, imagina. E ela era muito... Era o único jornal que importava. A Folha de São Paulo tentou criar um jornal chamado Cidade de Santos. E quando eu estava na faculdade, eu fui fazer o teste. E saí da prova falando, fui ótimo, estava bem. E aí me rejeitaram, me recusaram. Eu e os meus amigos. Nenhum de nós passou. Eu fiquei puto da vida. E você quer saber por que eu fui ser jornalista? Por causa disso, eu não me conformei. Não, ninguém pensa que alguém vai me rejeitar assim, não, deixa que eu vou mostrar para eles. Espera. Tanto que até hoje eu não me dou bem com a Folha, nunca escrevi para a Folha. Mentira, escrevi umas coisinhas pequenininhas que me pediram, negócio de homenagem a não sei quem, coisa assim. Mas nunca trabalhei na Folha, trabalhei sempre no Estado de São Paulo, que era o oposto, era o rival. O vingança, né? Eu nunca perdoei, sabe? O imbecil que não soube ver os talentos. Claro, eu falei, esse jornal vai ser uma merda. Foi. E fechou. Tá. E o Muniz Viana? O Muniz Viana, eu na verdade não tenho tanta... Porque era um outro país, né? Era Rio de Janeiro. A única coisa que eu não li as críticas do Muniz Viana. O que eu vi, o que eu tinha é que ele... Primeiro o jornal não chegava direito, era Correio da Manhã, Correio da Manhã, se não me engano. E ele chegava mal nas bancas. O de domingo... Às vezes chegava e no domingo ele publicava filmografias dos grandes cineastas. E essas filmografias eu guardei. Então, de uma certa maneira, ela me serviu de modelo. Mas eu nunca encontrei ele, nunca falei. Então, na verdade, não poderia dizer que sim. Quem teve influência mais comigo, embora também não indiretamente, foi o Rubem Biafora, que era o maior crítico de São Paulo. Que era do Estadão, né? Que era do Estadão. E que, olha, eu tenho uma coisa muito interessante que eu não repito isso, inclusive, não consegui repetir. Assim que eu comecei na tribuna, um mês e meio depois, você sabe que o Biafora procurava críticos, viu na tribuna e começou a me acompanhar. Eu não sabia de nada. E aí ele viu uma crítica do Blow Up, que ele amou, adorou, e dali em diante ele falou, esse rapaz tem talento para isso. E o outro que fez igual, e eu não sabia, é o Ademar Gonzaga, que é o da Cinédia, o criador, que era meu fã, acredita nisso? Então, como é que duas das pessoas mais importantes me descobrem lendo o jornal, o Ademar Gonzaga, até a morte dele, o Biafora também, eu sou fiel às pessoas, mas, quer dizer, a maior honra que eu posso ter tido é duas figuras ímpares no cinema, que me cultuavam, no sentido. Por conta do jornal, né? É muito forte, né, isso para mim. O Biafora, com agravante de que, quando eu tinha feito uma crítica do filme dele, O Quarto, com restrições, e quando ele veio falar comigo, eu falei, você vai brigar comigo? Não vou brigar nada. Você tem um tipo muito bom, você veio fazer cinema, estou fazendo um filme, vamos fazer amanhã? E aí eu faço o primeiro filme chamado As Gatinhas, com a Joana Fon e a Adriana Prieto. E eu tinha um problema. A minha autoestima era muito baixa, sabe? Eu nunca me achei bonito, nunca me achei nem especialmente inteligente, nem Mas nada. será que era por conta do negócio da infância? Totalmente. Né? Totalmente. E de me desprezarem assim. Então, olha, quando eu entrei na faculdade de Direito,
teve uma menina, colega, que veio assim, eu queria pedir você para namorar, me namorar. Eu falei, tá bom, eu vou pensar. A vingança de todas que fizeram comigo, né? Quer dizer, então eu tive pelo menos essa possibilidade da vingança. Então, você vê como a gente é imbecil, a gente perde, a gente vê no espelho uma outra coisa. Nunca é o que a gente olha no espelho, né? A gente nunca lê direito no espelho, né? Teve uma outra coisa ótima também, para você ver a cabeça. Eu fiquei careca, ou semi-careca, com 19 anos. Eu tive cachumba. E cachumba desceu. E deixa com consequências, né? E a primeira delas foi cair o cabelo. Caiu o pelo, caiu tudo. Então, eu desde os 18, 19, eu já tinha essa entrada aqui. A diferença não é muito grande. E aí o tempo foi passando, eu conservei mais ou menos o cabelo. Eu usei cabelão grande na época que tinha que usar, né? Também. E aí bom, agora recentemente eu tenho pintado o cabelo, porque na verdade eu tenho pintado a barba, que a barba é branca e o cabelo não. Então fica esquisito, né? Eu não gosto, eu acho feio. Envelhece demais. Tudo para não envelhecer muito. No ar. E você foi uma pessoa que nunca mudou a feição, né? Você sempre... Esse é o segredo. Então, para as pessoas, eu tenho a mesma cara que eu tinha 40 anos atrás. Mas aí ele olha para mim e fala assim, puxa, você tá gordo, hein? Poxa, nem reconheço você. Aí eu respirei fundo. Bom, pelo menos você tá ótimo, né? Você não aconteceu nada, tá perfeito, não tem problema. Ele ficou vermelho, envergonhado.